Quando eu era criança, me chamavam de Vicentinho, porque meu pai era Vicente, né? E eu morava no interior e não tinha televisão, não tinha energia elétrica lá em casa, e eu lembro que nós caminhávamos bastante para irmos assistir televisão, até chegar à única casa que tinha televisão. E dentre as coisas que eu consigo lembrar, há um desenho que ficou na minha cabeça, que era justamente uma criança que, de um lado, tinha um anjinho que tentava dizer coisas boas, e do outro lado tinha uma coisa feia, para dizer que era o demônio, que tentava desviar. Então a criança ficava dividida: eu vou fazer o bem ou eu vou fazer o mal, né? Hoje as leituras nos propõem também esta reflexão, porque nós somos seres de sensibilidade, nós somos seres afetivos, nós somos influenciados e nós influenciamos. Em matéria de sentimentos, ninguém é neutro, ou eu amo ou eu odeio, ou eu gosto ou eu não gosto de alguma coisa. E nós temos boas influências, mas também temos más influências. O diabo tem tanto nome, não só no senso comum, na sociedade, as pessoas dão vários nomes ao diabo. A Bíblia também cita vários nomes: é o inimigo, é o Satanás, é o maligno, é o príncipe deste mundo, né? E no dia a dia as pessoas dão muitos nomes para dizer que o diabo é aquele que divide, ao pé da letra, aquele que divide. Às vezes estamos com uma intenção tão bonita na nossa vida, mas vem, né, uma influência má e nós nos desviamos. A leitura do Gênesis fala do pecado das origens, do pecado original. O Satanás, o diabo, como queiramos chamar ou não chamemos, que há pessoas que não pronunciam, não é? O que que diz? Ele é sempre aquele que vem nos dividir e vem nos enganar. E tem as suas estratégias, os seus recursos, as suas artimanhas, arapucas, para que nós possamos cair em suas tentações. E as estratégias do diabo, do Satanás, elas poderão ser vencidas. Várias estratégias estão colocadas aqui, destes textos bíblicos, desta Santa Missa. A primeira estratégia é a desconfiança, porque Deus presenteia o paraíso aos nossos primeiros pais. O paraíso nós imaginamos ser um local onde tudo é perfeito, onde nós temos tudo o necessário para vivermos bem. Mas o diabo coloca a desconfiança no coração dos nossos primeiros pais. Por que que vocês não podem comer da árvore da vida, do fruto da árvore da vida? É porque vocês serão como Deus. E assim, o coração dos nossos primeiros pais começa a ficar confuso. E assim entra o pecado na história. Desconfiança. Como é que nós poderemos vencer a desconfiança? Devemos rezar mais pela vida de oração. O contrário da desconfiança é a confiança. E a confiança é realmente a fé que deve existir em nós. No passado se falava muito de ateísmo e ateísmo teórico. Era quando as pessoas intelectuais passavam no vestibular, achavam que não precisavam mais de Deus e tal. Mas hoje há um outro tipo de ateísmo, que é o ateísmo, digamos assim, afetivo. Você sabe que Deus existe, mas diante das provações você se sente um renegado, você se sente um desprezado. Ah, Deus não gosta de mim, Deus não me ama, Deus, né, permite que aconteça isso comigo e tal e tal. Isso há, sem dúvida, uma desconfiança muito grande. Quando existirem as provações, que nós nos coloquemos em oração e deixemos que Deus nos conduza, que a graça de Deus, que a misericórdia do Senhor possa penetrar no nosso coração, para que nós não nos entreguemos ao desespero. É importante isso. Confiança.
No mundo tereis muitas tribulações, filhinhos, mas tende confiança, eu venci o mundo. As cruzes e os sofrimentos não são um castigo, não são uma maldição. Não é porque nós somos pecadores. Se assim fosse, Jesus não teria experimentado cruzes, porque nunca teve pecado em sua vida. É importante que nós tenhamos mais confiança. Jesus nos ensina a confiar. Quem conhece a palavra, quem ora, passa por tantas dificuldades, mas ao final sabe que sairá vitorioso, porque o Senhor está do seu lado. Mas há outras estratégias, além da desconfiança, que o diabo usa para também nos confundir. Uma outra estratégia é justamente da impureza. Quando eles pecam, os nossos primeiros pais, eles se dão conta de que estão nus. Estão nus. Mas eles já estavam nus. Anteriormente já estavam. Porque a impureza, a malícia, a maldade entra no coração humano. E Jesus nos ensina a combater a malícia, a maldade, através da pureza, a castidade. A castidade não é só no campo da sexualidade, da afetividade, da genitalidade, mas é deixarmos que Deus nos dê a pureza, um olhar puro para as pessoas. Há pessoas, há seres humanos que por todos os lados, elas exteriorizam maldade. Há pessoas que são maliciosas, há pessoas que têm um olhar sempre ruim, sempre tem uma interpretação errada para as coisas, uma hermenêutica equivocada. Onde há bondade, onde há amor, a pessoa está vendo ali coisa ruim, está sempre colocando uma dose, um veneno em tudo aquilo que faz, em tudo aquilo que observa. Tem sempre uma imagem deturpada das coisas, porque o seu coração está vazio de Deus. Quem tem um coração cheio de Deus, cheio de amor, cheio de graça, não vai deturpar a realidade, não vai dizer coisas que não existem, não vai colocar chifre em cabeça de cavalo, como as pessoas dizem. Por isso, cuidado, irmãos e irmãs, quando houver muita malícia no nosso coração, é porque existe pouca bondade, existe pouca graça, existe pouca misericórdia, existe pouca caridade. E somente quando Deus, a sua graça, invade o nosso ser, é que nós temos paciência, temos caridade, temos amor, temos interpretações corretas a respeito dos acontecimentos. Estratégias sempre existirão. Uma outra estratégia que o diabo usa é justamente a estratégia da acusação. Quando Deus conversa com os nossos primeiros pais, conforme escutamos no livro do Gênesis, o que acontece? Um se vai sempre culpando o outro. Mas Adão, por que você fez? Foi essa mulher que tu colocaste do meu lado. Aí Deus fala com a mulher, quem é o culpado? Não, foi a serpente. Foi a serpente. Os antigos diziam, não é, na patrística, aquilo que não é assumido não pode ser redimido. Que não é assumido não pode ser redimido. Nós precisamos aceitar que erramos. Nós precisamos aceitar que somos frágeis pecadores. Esse é o caminho da humildade. É o recurso que Jesus nos ensina. Ao invés de vivermos acusando todas as outras pessoas, apontando o dedinho para todo mundo, queridas crianças, precisamos aceitar. É tão ruim quando um pai e a mãe olham para o filho, para a criança e vê que são mentirosos, que estão sempre mentindo. O bolo está lindo, o bolo de chocolate, tem um dedo enorme que alguém mexeu no bolo. O dedo do menino está sujo de bolo de chocolate. Mas ainda mente, não fui eu não, papai, não fui eu não, mamãe. Né? É importante que nós aprendamos a ser verdadeiros, a aceitar. Os pais precisam transmitir esta confiança para que os filhos sejam verdadeiros. As crianças não precisam ter medo dos pais, porque nós não podemos mentir sempre. Quando nós assumimos, Deus nos conduz, Deus nos liberta e Deus nos cura. É importante que nós estejamos na presença de Deus, não jogando a culpa, a responsabilidade dos nossos atos para as outras pessoas.
Nós caímos, nós somos frágeis, e quando assumimos a fragilidade, Deus se compadece de nós. Deus vem em favor das nossas fraquezas para nos libertar de todo mal. São Paulo tem uma passagem sábia quando ele diz: quando sou fraco é que sou forte. Quem não assume as fraquezas é porque é uma pessoa orgulhosa, é uma pessoa prepotente, é uma pessoa que não se entende como um ser humano, porque errar é humano. Errare humanus est, diz o latino, o erro é humano. Aí dizem, complementa as pessoas, permanecer no erro é burrice, é falta de inteligência. E a sabedoria, a inteligência, é deixarmos que Deus nos conduza, nos corrija. É importante esta atividade, esta prática de nos deixarmos exortar pelos outros e também exortarmos os irmãos e irmãs quando estiverem no caminho do erro. Isso é caridade, é a caridade que deve existir na comunidade cristã. Eu dizia anteriormente que nós somos seres influenciados, ou pelo bem ou pelo mal. O Satanás sempre vai estar colocando coisa na nossa cabeça e no nosso coração. E o lado bom agora mentalize. Qual é a influência boa que nós devemos ter? Hoje a palavra de Deus nos ensina. A nossa mãe Maria Santíssima. Jesus está consumido pela missão. Está evangelizando, está expandindo o reino de Deus, anunciando o reino. Não tem tempo nem para comer com os seus discípulos. Está emocionado, colocando todo o gás, toda a força, todo o elan, toda a motivação para levar o amor aos corações das pessoas. E o que diz? Ele está maluco, ele está doido. Os familiares de Jesus querem controlá-lo. A mãe de Jesus está ali. Ela vai com os familiares. É importante quando nós observamos algo diferente na família, é importante que os membros da família se unam, não para criticar, não para apedrejar, mas para apoiar, para ajudar, para observar. Aqui não se diz no Evangelho que Maria foi lá dizer, menino, volta para casa, tu está maluco? Vai comer? Não, ela está lá. A mãe de Jesus e seus parentes estão ali, estão apoiando, estão acompanhando também o ministério público de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, queridas crianças, vocês da catequese estão vão receber uma poderosa arma para vencer as tentações do espírito maligno. Qual é essa arma? O Santo Rosário. A mãe de Jesus não nos afasta do seu filho. A mãe de Jesus nos aproxima ao seu filho. Quando nós rezamos o Santo Terço, dos mistérios que nós conhecemos, mistérios da alegria, mistérios dolorosos, mistérios gloriosos, agora mistérios luminosos, todos esses mistérios nos aproximam da vida de Jesus. Cada etapa, cada parte, cada momento, e nós vamos crescendo na fé. O Santo Rosário é como que a Bíblia explicada de uma forma simples às pessoas que talvez não tenham leitura. Por isso é importante não só rezar o credo, o Pai Nosso, a Ave Maria, a Salve Rainha, mas também recitarmos os mistérios conforme o dia, conforme aquele momento, da alegria, gozosos, ou dolorosos, ou gloriosos, ou luminosos, porque são distribuídos ao longo da semana, e assim nós vamos acompanhando de forma tão sublime os grandes momentos da vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Lembremos que já lá no Gênesis há uma referência a Maria Santíssima, a serpente que vai picar, mas a mulher, nessa inimizade que é posta, vai pisar, vai estrangular a cabeça da serpente. A mãe de Jesus, ao lado do seu filho, nos ajudam a vencer o demônio, o diabo, o inimigo. E é importante que nós possamos dar confiança àquilo que ela diz. Fazei tudo aquilo que ele vos mandar, tudo aquilo que ele vos disser. Escutemos esta palavra da Virgem Maria, porque no final o meu imaculado coração triunfará.
Por isso, acolham e recebam, queridas crianças, este rosário, esse texto, não só para enfeitar a redinha de vocês, ou a cama, a cabeceira da cama, mas acolham esse textinho, coloque no corpo e rezem, rezem com o papai, com a mamãe, rezem na igreja, que é um dia, não é? Terça-feira, que vocês também devem vir aqui para rezar o Santo Terço, o Santo Rosário. É uma arma poderosa que o Senhor nos deixa, que a igreja nos deixa, para que possamos vencer as tentações, as ilusões, as insídias, as armadilhas do espírito inimigo.